Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo o caso de Jesus expulsando os vendilhões do templo. Esse episódio é talvez um dos mais marcantes das narrativas a respeito da vida de Jesus, porque não é uma ação típica dele. Geralmente, as indicações que nós temos a respeito da vida e das ações de Jesus têm a ver com ele conversando com as pessoas, com ele trazendo ensinamentos, contando parábolas, um acolhimento, uma paciência sempre muito grande da parte dele, inclusive curando as pessoas. Nesse episódio, no entanto, a gente percebe um Jesus bastante enérgico, algo que só é comparável nas passagens onde Jesus condena veementemente e repetidas vezes a hipocrisia. Isso é importante porque nos dá o tom com o qual Jesus, que é a nossa referência moral, trata algumas questões. Reparem vocês que, no que se refere à vida religiosa, Jesus é bastante enérgico, condenando tanto a hipocrisia quanto fazer comércio com as coisas sagradas. Jesus é bastante enérgico quando ele está lidando com as ações das pessoas que ferem aquilo que é do território do sagrado do ser humano. Nesse episódio em específico, Jesus entra no templo, essa é a narrativa, vê ali os vendilhões fazendo o seu comércio com as coisas sagradas e ele derruba as mesas e expulsa aquelas criaturas do templo, e é uma ação bastante enérgica da parte dele. Ele dirige palavras duras contra esse tipo de comportamento. Pode causar um pouco de espanto a princípio, porque não é exatamente aquela imagem que habitualmente nós associamos com Jesus. Mas é importante perceber o quanto que ele se posicionou e de maneira enérgica diante do absurdo que é fazer comércio com as coisas sagradas. Allan Kardec faz um comentário muito breve a esse respeito e diz o seguinte: Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. E ponto. É um parágrafo bastante objetivo. E aí eu destaquei: não deve fazer comércio com as coisas sagradas sob qualquer forma que seja. É importante reforçar isso, minha gente, porque nós espíritas temos por hábito, assim, observar de maneira muito criticamente, e isso está correto, algumas ações antiéticas de pessoas vinculadas a outros grupos religiosos no que se refere a esse trato com o sagrado, comercializando, utilizando a religião como uma plataforma de crescimento econômico. No entanto, o meu convite aqui hoje nesse vídeo é para que a gente, como se diz, pise no próprio rabo, que a gente olhe de maneira crítica para os absurdos que acontecem aos montes dentro dos movimentos espíritas brasileiros. Nós temos várias pessoas agindo exatamente da mesma forma que os vendilhões do templo que foram expulsos por Jesus. Gente que usa da mediunidade como plataforma para ascensão econômica, profissional, cruzando claramente as fronteiras entre interesse pessoal e divulgação da filosofia espírita. Nós vemos pessoas que usam e abusam da imagem de médiuns falecidos para ganhar bastante engajamento em seus canais e, dessa forma, fazer bastante dinheiro com essa movimentação. Gente que inventa notícia mentirosa ou as fake news, conforme se diz hoje em dia. Gente que usa da sua fama porque é expositor, porque é palestrante, para fazer dinheiro, para crescer profissionalmente e geralmente ligado a atividades que não são exatamente as mais éticas ou profissionalmente legalizadas. Gente que usa da sua fama no meio espírita para se promover enquanto guru de autoajuda, vendendo cursos caríssimos
para uma multidão sequiosa, mas que raciocina pouco e embarca nesse tipo de ideia. Então, nós temos, hoje em dia, muitos vendilhões do templo que são espíritas, que usam e abusam de mediunidade, da fama que adquirem como palestrantes para fazer dinheiro, ganhar projeção profissional se utilizando da doutrina espírita. Gente que usa até mesmo da venda de artigos espíritas para poder fazer essa ascensão. Então nós temos que ser muito críticos e muito enérgicos, porque isso é fazer comércio com aquilo que é sagrado. Nada em espiritismo deve ser cobrado. A gente tem que estar muito atento a isso e agir de maneira muito rigorosa, porque os vendilhões do templo vão se transfigurando de acordo com as épocas, mas continuam existindo e também assolam o meio espírita brasileiro. Cabe a nós sermos muito firmes em nossas análises, não aceitar esse tipo de prática onde nós estamos e propor às pessoas sempre uma educação espírita que é crítica, que é argumentativa por excelência, para que a gente aprenda a construir autonomamente a nossa experiência espírita e que a gente não dê espaço jamais para esse tipo de mercador, que é uma prática tão antiga que Jesus já condenava a sua época, que hoje está travestido de palavras bonitas, geralmente embaladas nas ideias e nas práticas de marketing, mas não passa de comércio com aquilo que é sagrado, que é condenável. É o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.